Olá, prezados alunos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Railson Santos, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual do Maranhão. Trabalho no Centro de Ensino Vicente Maia, localizado no bairro do Anjo da Guarda. Durante esse período de suspensão das aulas, eu percebi a necessidade de dar prosseguimento às nossas aulas, ainda que pelo meio virtual. As aulas estão suspensas, salvo engano, até o dia 31 de maio, e ainda não há uma previsão efetiva, definitiva, para o retorno das nossas aulas. Eu sei que pelo meio eletrônico, infelizmente eu não conseguirei alcançar todos os meus alunos. Sei dos problemas socioeconômicos, das dificuldades em adquirir aparelhos eletrônicos, da dificuldade de internet que muitos têm, mas o trabalho precisa prosseguir. E eu decidi gravar essas aulas para alcançar o máximo de alunos possível. A aula de hoje que eu irei ministrar será uma aula de geopolítica. Mais especificamente, eu trabalharei na aula de hoje sobre Primavera Árabe e também sobre algumas questões geopolíticas relacionadas ao Oriente Médio. Eu vou dar prosseguimento nessas aulas, prosseguimento de onde eu parei nos estudos presenciais. Então, para qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, parece que pode ficar alguma coisa um pouco incompleta, porque na verdade esse vídeo é uma continuação das aulas presenciais. Estou compartilhando esse vídeo no YouTube para que todos tenham acesso, mas saibam que esse vídeo é uma continuação de aulas presenciais que já foram trabalhadas com os nossos alunos, com os meus alunos em sala de aula, os alunos do terceiro ano, do turno matutino e do turno vespertino, do Centro de Ensino Vicente Maia, localizado no Anjo da Guarda, São Luís, Maranhão. Essas aulas de geopolítica, elas estão sendo trabalhadas tendo como base esse livro didático, que é o livro adotado pela escola, que é o livro Geografia, Contextos e Redes, os autores Ângela Silva, Nelson Ulick e Rui Lozano. Então a aula ela foi produzida tendo como base esse material. Claro que eu busquei outras fontes, mas esse é o nosso material de base que nós usamos cotidianamente em nossa escola. Tá. Para que a aula não fique sem sentido, eu vou dar um apanhado geral, fazer uma breve revisão daquilo que já foi trabalhado e vou avançar para a parte nova. Isso já serve até para aqueles alunos que eventualmente tenham perdido algumas aulas presenciais. Essa aula ela está baseada no capítulo 8 desse livro que eu acabei de citar. Tá. Como é uma aula de geopolítica, inicialmente é preciso que nós venhamos trazer conceito de geopolítica. O conceito que nós já trabalhamos em sala de aula de geopolítica é que geopolítica é o ramo da geografia que estuda as relações de poder entre os estados, tanto pelas vias diplomáticas, pelas vias amigáveis, ou pelas vias militares. Quando nós estudamos geopolítica, diversos temas, diversos tópicos são estudados. Por exemplo, a questão da imigração dos refugiados de guerra, as heranças políticas da Guerra Fria, as disputas pelo controle de reservas de petróleo, disputas por influências políticas em determinadas regiões, a questão dos conflitos entre muçulmanos, judeus e cristãos, são temáticas muito abordadas no contexto da geopolítica. Trabalhamos em sala de aula acerca dos principais conflitos ocorridos no mundo, a partir do século XX. E abordamos as principais causas desses conflitos ocorridos durante o século XX e século XXI. E quando eu falo século XX, eu me atenho mais precisamente ao período pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 1945. E eu disse que as causas desses principais conflitos ocorridos após 1945 foram rivalidades entre sistemas políticos e ideológicos, a rivalidade principalmente entre países capitalistas e países socialistas. Nós sabemos que durante a Guerra Fria nós tivemos um conflito ideológico entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
e Estados Unidos da América. Eles nunca entraram em conflito bélico diretamente, por isso o nome Guerra Fria. Porém, os países que eram aliados de cada um desses dois países, muitas vezes entraram em conflitos armados. Então, essas rivalidades entre sistemas políticos e ideológicos é a primeira causa desses conflitos após 1945. A questão das guerras aos movimentos terroristas, também uma causa de muitos conflitos durante o século XX e século XXI. E aí fizemos a diferenciação entre terrorismo e guerrilha. Falamos que terrorismo são aqueles grupos que têm uma prática, tem a ver com a prática daqueles grupos que fazem uso da violência sistemática, fazem uso da violência habitualmente, provocando terror. Esses grupos eles buscam alcançar uma finalidade política, pode ser econômica, pode ser religiosa, pode ser de caráter étnico. E para alcançar essa finalidade, eles fazem uso da violência. E esses grupos terroristas, eles fazem uso da violência para alcançar suas finalidades. A violência, ela faz parte das suas práticas. Eles usam da violência contra qualquer pessoa, contra civis, contra militares, contra o Estado, contra quem quer que seja. Já as guerrilhas, elas são um pouco diferentes, porque embora elas também façam uso da violência, os movimentos guerrilheiros, eles evitam atacar civis. A luta dos movimentos guerrilheiros é contra as forças do Estado. Eles buscam alterações políticas e sociais e querem o apoio da população civil. Para isso, eles evitam atacar a população civil, porque a luta deles é contra o Estado. Exemplos de movimentos guerrilheiros, nós podemos citar os chechenos na Rússia, os curdos na Turquia, que são exemplos de guerrilhas separatistas, que buscam a autonomia territorial, a autonomia de um território. Fazer com que aquele território de um país se transforme num novo país. Já exemplos de movimentos terroristas, nós podemos citar o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, Boko Haram e outras organizações. Uma outra causa de conflitos no mundo ocorridos após 1945 tem a ver com a busca pela manutenção do controle de jazidas de petróleo e de recursos naturais. Sabemos que petróleo é causa de intensos conflitos no mundo. Muitos conflitos que ocorreram e ocorrem no mundo têm a ver com o controle dessas áreas que possuem grandes jazidas de petróleo. Sabemos que o petróleo é uma fonte de energia que ela é cara, utilizada em todos os países do mundo. Esse barulho que talvez esteja no fundo do vídeo é a chuva que está caindo. Aqui em São Luís do Maranhão chove bastante nesse primeiro semestre. Então, não podemos lutar contra as forças naturais. Uma outra causa de muitos conflitos ocorridos no mundo a partir de 1945 são as guerras étnicas e religiosas. Uma etnia, um grupo que se considera superior aos demais, e por se considerar superior, mais puro do que os demais, ele busca atacar, destruir, matar etnias rivais. Conflitos religiosos, sabemos que a religião era para ser um instrumento de ligação e de união entre pessoas, mas o mundo é marcado por conflitos religiosos. E a busca por domínio territorial, também é uma causa de muitos conflitos, busca por controle de determinadas áreas, por diversas razões. Aí falamos também dos diversos conflitos na África, falamos das estratégias de ocupação na África, e falamos também que esses conflitos eles se intensificaram, eles adquiriram outras características a partir da chegada do europeu na África. Sabemos que os conflitos na África eles sempre aconteceram, devido à multiplicidade étnica, multiplicidade de etnias que já existe naquele continente há milênios. Porém, esses conflitos eles se tornaram talvez mais intensos a partir da chegada do europeu e do evento que ficou conhecido como Partilha da África. De maneira bem simples, a África ela foi partilhada entre os países europeus,
Congresso de Berlim ele foi realizado no final do século XIX, entre 1884 e 1885. Por meio do Congresso de Berlim, a África foi partilhada entre países europeus. E aí houve duas estratégias de ocupação, a estratégia da ocupação colonial e a estratégia da ocupação por intervenções diretas, que nós já detalhamos as características desses tipos de ocupações. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês no capítulo 8. Trata também sobre essas estratégias de ocupação. E como consequência disso, da partilha da África, nós tivemos no continente africano a formação de estados multiétnicos, a intensificação dos conflitos entre etnias rivais, a imposição de uma cultura europeia. Os povos africanos foram assimilando uma cultura europeia, usos, costumes, o estilo de vida europeu passou a fazer parte do estilo de vida de diversos povos africanos, e assim por diante. Demos o exemplo do caso do Sudão, que é abordado na página 219 do nosso livro, que também é um exemplo de um país marcado por conflitos étnicos, conflitos internos entre árabes, população de origem árabe e população de etnia, de cor negra, o que resultou na divisão do Sudão em Sudão, na divisão do Sudão era um único país, e houve surgimento também do Sudão do Sul, mas os conflitos étnicos continuam acontecendo naqueles dois países. E aí falamos da expansão dos conflitos dos grupos extremistas, dos grupos terroristas no continente africano, e aí começamos a tratar sobre os conflitos no Oriente Médio. Falamos que o Oriente Médio ele é uma parte do planeta que é confluência entre Europa, Ásia e África. Eu estou com o mapa mundi aqui, só um instante, para mostrar onde fica o Oriente Médio. Aqueles que ainda não conseguiram localizar, nós estamos aqui no Brasil. Estamos aqui no Brasil. O Oriente Médio ele está nessa região do planeta. Está aqui a nordeste da África, ao sul da Europa, já integra a Ásia, então está nessa região do planeta aqui. O Oriente Médio ele é composto. O Oriente Médio ele é composto, é uma região do planeta composta por 15 países. É a área de confluência, de encontro de três continentes, Europa, Ásia e África. Possui grande importância econômica, porque no Oriente Médio se encontra grande quantidade de jazidas de petróleo e gás natural, e é uma área bastante cobiçada no planeta. E é bastante cobiçada, e nesse ambiente ocorrem muitos conflitos armados. Então, os principais conflitos armados do mundo, que eu poderia dizer, ocorridos após 1945, uma grande quantidade desses conflitos estão restritos a essa região do Oriente Médio. Certo. E agora vamos avançar para a parte nova. Feita essa grande introdução, quero avançar para conteúdo novo. Talvez em algumas turmas eu já tenha até trabalhado sobre essa parte da Primavera Árabe, mas em outras eu sei que não. Então vamos partir juntos para essa nova etapa. A Primavera Árabe. Quem está com o livro pode acompanhar a partir da página 225. Eu peço para os meus alunos do Centro de Ensino Vicente Maia que peguem o livro, acompanhem essa aula com o livro do lado. Página 225, Primavera Árabe. Repetindo, nosso livro é esse aí. Geografia, Contextos e Redes. Certo. Basicamente, o que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um conjunto de manifestações populares que se iniciaram no ano de 2011 na Tunísia. E elas se espalharam por diversos países da África e da Ásia. E mais especificamente por diversos países do Oriente Médio. Países como Egito, Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein. Então, que foi a Primavera Árabe, um conjunto de manifestações que ocorreram na África e no Oriente Médio. As causas da Primavera Árabe, dessas manifestações. Primeiro, o desemprego estrutural.
população pobre desses diversos países começou a se manifestar contra os governos de seus respectivos países, contra o desemprego que estava alastrado em cada um desses países. A população desempregada, sofrendo, passando sérias necessidades sociais e econômicas, começou a se manifestar, buscando melhoria na qualidade de vida. Desemprego estrutural, desigualdade de renda, começaram também a contestar os governos autoritários. A maioria dos países do Oriente Médio são países governados por ditaduras. São países governados por ditaduras. São governos autoritários, governos despóticos, que não são democráticos, não respeitam as liberdades individuais. E aí a população desses países começaram a contestar esses governos autoritários. Começaram a criticar a corrupção, que também é um problema grave do nosso Brasil, infelizmente. Começaram a buscar por democracia, por liberdades individuais, por liberdade de expressão, coisas que eles não tinham. Só que, meus prezados alunos, essas contestações, essas causas, elas acontecem em quase todas as manifestações. Busca por melhoria na qualidade de vida, busca por emprego, busca por renda, criticar o governo, isso acontece em quase todo lugar. Só que o grande diferencial da Primavera Árabe é que a Primavera Árabe ela se caracterizou pela disseminação das informações, pelo uso das redes sociais. A causa dos revoltosos, dos manifestantes, era divulgada pelas redes sociais, o que em outras manifestações até então não tinha acontecido no mundo. As informações eram muito divulgadas, principalmente pelo Facebook e pelo Twitter. As manifestações começaram na Tunísia, pelas redes sociais começaram a ser divulgadas e aí depois da Tunísia foi para o Egito, depois foi passando de um país para outro essas informações, e a população dos outros países ia se estimulando a se manifestar e a contestar os seus governos. Como resultado dessas muitas manifestações, em que essas manifestações, muitas delas eram marcadas pelas redes sociais eles marcavam os encontros e divulgavam a sua causa. Como resultado dessas muitas manifestações, nós tivemos a queda, a derrubada de diversos ditadores. Ditadores da Tunísia, do Egito, da Líbia e do Iêmen foram derrubados pelos manifestantes. Foram tirados do poder. Isso que eu quero dizer com derrubados, foram tirados do poder. E em outros países, como na Síria, na Argélia, em Marrocos e na Arábia Saudita, os ditadores eles não foram tirados do poder, mas acabaram por ceder a muitas das reivindicações dos manifestantes. Então foi um evento importante, de grande destaque em âmbito mundial. Hoje nós sabemos da importância das redes sociais, que elas foram importantes no contexto da Primavera Árabe, mas hoje nós sabemos que o uso das redes sociais, inclusive, ganham eleições. As últimas eleições nos Estados Unidos da América e no Brasil também foram marcadas pelo uso intenso das redes sociais e que acabaram também por decidir o resultado das eleições. Dando prosseguimento aos tópicos da nossa aula, logo em seguida, após a Primavera Árabe, a partir da página 227 do nosso livro, vem ser falado sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico também pode ser conhecido como ISIS, ISIS, ou também em alguns livros ou em artigos vocês podem observar pelas duas letrinhas EI, de Estado Islâmico. Ele é um grupo político e militar que é dissidente da Al-Qaeda, aquela outra organização terrorista, que o Estado Islâmico ele busca estabelecer um califado. O califado é uma forma de governo que consiste na união de todos os muçulmanos sob um Estado único, regido pelas leis islâmicas. Então, eles querem estabelecer um Estado, um grande país, regido pelas leis islâmicas. E pelas leis mais duras, mais severas que você pode imaginar.
O Estado Islâmico ele é marcado pela crueldade dos seus métodos e pelo uso da internet e das redes sociais para a divulgação dos seus atos terroristas. Então é muito comum nós vermos na internet o Estado Islâmico, os terroristas, pegarem pessoas, colocarem todas de joelho e atirar na cabeça dessas pessoas. Ou então decapitar as pessoas, ou colocá-las dentro de jaulas e tocar fogo nessas pessoas. São práticas muito comuns dessa organização terrorista cruel e sanguinária, conhecida como Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele se sustenta com a exploração de recursos naturais, com petróleo e gás natural, com contrabando de antiguidades. Só que nos últimos anos essa organização, Estado Islâmico, ela tem perdido força. A sua área de atuação é ali no Oriente Médio também, nas regiões da Síria, Iraque, principalmente Síria e Iraque. Mas eles têm perdido força devido ao forte combate por parte do governo sírio, que é apoiado pelos Estados Unidos da América. Dando prosseguimento, agora falaremos um pouco sobre a guerra civil na Síria, que está no nosso livro a partir da página 228. Quando começou? A Síria, na verdade, ela está no Oriente Médio, é um dos países do Oriente Médio. A Síria, na verdade, ela é um verdadeiro barril de pólvora. Uma região de intensos conflitos, foi e continua sendo uma região de intensos conflitos armados. Só que os atuais conflitos na Síria, eles se tornaram mais intensos a partir do ano de 2011, no contexto da Primavera Árabe. Então muitas manifestações ocorreram na Síria no contexto da Primavera Árabe. O Estado Islâmico também ganhou força a partir de 2010, 2011 naquele país. A Síria é o último aliado da Rússia no Oriente Médio. A Síria é um território de transporte, um território de passagem de petróleo, gás natural e de material militar para grupos extremistas. As causas dos principais conflitos na Síria são conflitos de origem étnica. Há diversas etnias naquela região, muitas delas são rivais, e conflitos religiosos. Então, é um país marcado por conflitos entre religiões. A religião majoritária é a religião islâmica, só que não há liberdades para outras religiões, para pessoas professarem outras religiões. Isso acaba por intensificar conflitos internos. Na Síria, a principal consequência desses conflitos na Síria foi basicamente o grande fluxo de refugiados. Muitas pessoas, diante do conflito interno naquele país, começaram a sair daquele território, abandonar o território sírio e se refugiar nos países vizinhos, especialmente no Líbano, na Jordânia e na Turquia. Esse fluxo ele se tornou mais intenso a partir do ano de 2015. Estima-se que 8 milhões de pessoas em 2015 abandonaram o território sírio e vivem em situação de extrema pobreza nas fronteiras com os outros países. Tá, agora avançando para a questão de Israel e questão Palestina. Israel e a questão Palestina a partir da página 230 do nosso livro. Vamos lá. No início da era cristã, lá no século I, os judeus eles foram expulsos do seu território, lá do Oriente Médio. Foram dispersos por todo o mundo, principalmente pela Europa. Então, no século VII, a Palestina ela foi ocupada pelos árabes. Os judeus saíram, a Palestina foi ocupada pelos árabes. No final do século XIX, a Palestina ela foi ocupada pelos ingleses. Surge um movimento conhecido como movimento sionista. O movimento sionista ele defendia a criação do Estado de Israel. Lembrem, os judeus saíram do seu território lá desde o início da era cristã, século I, e não tinham um país. E esse movimento sionista começou a defender a criação do Estado de Israel.
Com esse movimento sionista, muitos judeus eles começaram a sair de onde estavam, começaram a retornar para a Terra Santa, retornar para aquela região de Israel. E também começaram a defender intensamente a criação do Estado judeu, do Estado de Israel. Só que lembrem, os árabes já estavam lá desde o século VII. Desde o século VII. Os palestinos, de certa forma, eles foram pressionados, com a ida desses judeus para lá, eles foram pressionados a deixar suas terras. Pressionados como? Os judeus começaram a fazer propostas para comprar as terras dos palestinos. A população palestina empobrecida, os judeus, muitos deles enriqueceram pelo mundo, principalmente com bancos, com comércio, começaram a comprar territórios lá na região da Palestina. Os palestinos, diante das propostas, acabaram vendendo essas terras. Iam vendendo essas terras, pois não tinham como competir com os judeus que lá chegavam. Diante das boas propostas financeiras, eles iam vendendo. E essa população que já era empobrecida se tornou mais pobre, porque agora nem mais as suas terras eles tinham. Nos anos 30, com o avanço dos nazistas e a perseguição dos nazistas contra os judeus, mais judeus começaram, nos anos 30, entre 1930 e 1940, com a perseguição dos nazistas contra os judeus, mais judeus começaram a abandonar a Europa, e especialmente a Alemanha, e ir para a região da Palestina. Então, em 1947, a ONU resolveu dividir a Palestina em dois estados. Um estado judeu e o estado de Israel. Um estado judeu, que era o estado de Israel, e o outro, o estado palestino. Um estado judeu e um estado palestino. Em 14 de maio de 1948, foi proclamado oficialmente o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948, oficialmente. Detalhe, no dia seguinte, criado em 14 de maio, no dia seguinte, 15 de maio, o Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano, esses Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano, 5 países se juntaram contra Israel e resolveram atacá-lo. Não concordaram com a criação do Estado de Israel. Atacaram Israel e foram os 5 derrotados pelos israelenses. 5 países derrotados. Consequência dessa primeira guerra, Israel ampliou seu território e passou a controlar 78% da Palestina. Os mapas vocês podem ver nas páginas 230 e 231 do nosso livro. Então Israel venceu seus adversários e o seu território foi aumentado. Venceu a guerra, Israel disse assim, eu venci a guerra, então eu vou aumentar o meu território. Então ele passou a controlar, Israel passou a controlar 78% da Palestina. Os outros 22%, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, foram ocupadas pelo Egito e pela Jordânia. Ano de 1964 foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização que buscava a libertação da Palestina, a criação do Estado palestino e a retirada de Israel daquele território. Ano de 1967 ocorreu uma segunda guerra entre palestinos e israelenses, que foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Israel vence novamente essa disputa contra os palestinos e anexa mais territórios para si. Controlou a Península do Sinai, que era controlada pelo Egito, as colinas de Golã, tomadas, digamos assim, da Síria, a Cisjordânia, que era controlada pela Jordânia, e a parte oriental de Jerusalém. Israel tomou para si. Antes eles já controlavam a parte ocidental de Jerusalém. Em 1973, ocorreu uma terceira guerra entre palestinos e israelenses, que foi a chamada Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia do perdão. Os judeus estavam todos reunidos nesse dia, de orações e práticas religiosas, e enquanto eles estavam reunidos, seus adversários árabes, palestinos, resolveram atacá-los. Talvez naquela ideia eles estão reunidos orando, fica mais fácil de nós atacarmos e termos vitória. E para sua frustração, para sua ruína, eles atacaram os israelenses e foram derrotados novamente. Ano de 1979 foram assinados alguns acordos com os israelenses, com Israel,
chamados Acordos de Camp David, Israel aceitou devolver ao Egito as colinas de Golã e este país reconheceu a existência do Estado judeu, do Estado de Israel. Em 1993 foram firmados os acordos de Oslo. Israel devolveu os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia para os palestinos, ano de 1993. Israel iniciou, no ano de 2005, a retirada das colônias judaicas da faixa de Gaza, transferindo o controle dessa região para a Autoridade Nacional Palestina. Ao mesmo tempo, eles devolveram a faixa de Gaza, eles aumentaram os seus assentamentos na Cisjordânia, que também é uma região de controle palestino. Foi basicamente o seguinte: eu devolvo uma parte dos territórios para vocês, mas eu aumento o meu controle sobre outra região, que é a Cisjordânia. E o termo questão palestina. Quando se ouve falar da expressão a questão palestina, ela tem a ver com a luta dos palestinos pelo reconhecimento do Estado palestino, que até hoje não foi reconhecido o Estado palestino pela comunidade internacional, por outros países. A luta dos palestinos pelo reconhecimento do Estado palestino e também o drama dos refugiados que tiveram que sair das suas terras e abandonar suas terras devido aos conflitos entre árabes e israelenses. Então, diante dessas várias guerras que aconteceram naquele território do Oriente Médio, da Palestina, muitos palestinos abandonaram suas terras, abandonaram suas casas fugindo da guerra e vivem em precárias condições de vida em outros países, em países vizinhos. Então todo esse drama político, econômico, social sofrido pelos palestinos é conhecida como a questão palestina. Existe, em relação à criação do Estado palestino, existem alguns entraves, algumas dificuldades. Em Israel, existem partidos políticos que defendem a criação do Estado palestino e outros que não defendem. Da parte do lado palestino, também existem algumas dificuldades para a criação desse Estado. Há grupos políticos que são mais radicais, fazem uso da violência, querem conseguir esse objetivo à força. Grupos mais violentos, como por exemplo o Hamas, que por muitos especialistas é considerado como um grupo terrorista, que faz uso do terrorismo para alcançar suas finalidades. Mas é uma questão dramática, porque há intransigências e dificuldades de diálogo, tanto por parte de palestinos quanto por parte de Israel. E com isso nós encerramos essa aula de hoje, tratando sobre geopolítica e sobre os diversos conflitos do Oriente Médio. Um abraço a todos, fiquem com Deus.